Olá, boa noite, pessoal. Olha só, gente, já nós vamos iniciar a live, só aproveitando para conversar com vocês aí inicialmente, pedindo para que você vá no aviãozinho, para que você curta aí a live, para que você vá no aviãozinho e compartilhe aí com os teus conhecidos vendedores e com os teus conhecidos empreendedores, tá? Vamos aqui fixar o nome da nossa live para que cada um de vocês que entrar possa estar por dentro do tema, né? Vamos lá, enquanto isso, gente, vai no aviãozinho e compartilha a live com os teus conhecidos que trabalham aí, que tem o seu dia a dia aí, que tem no seu dia a dia, que tem no seu dia a dia aí a função de vender, oi Mone, a função de vender alguma coisa, tá? Seja serviço, seja produto, enfim, compartilha essa live aí, a gente já vai estar começando. Como conquistar a confiança do nosso cliente? Como conquistar a confiança do nosso futuro cliente? Como é que estão as suas vendas, não é? Como é que você tem se comportado frente aí aos desafios diários de vender uma solução, de vender um resultado, de vender aí a cura para uma dor, de vender aí algo que realmente vai fazer diferença, não é? Na vida do seu cliente, que vai realmente levar aí alguma coisa nova para a vida do seu cliente. Oi, Meire, tudo bem? Do seu cliente. Então, só fixando aqui, gente, já a gente vai começar. O Jean já tá aí e a gente vai chamar ele já para conversar com a gente aí. Tudo bem com vocês? Olha só, gente, enquanto a gente não começa, tá? Compartilha a live aí com os teus conhecidos. Compartilha lá. Eu não tô conseguindo fixar aqui, gente. Pera aí. Aí, compartilha a live com os teus conhecidos. Compartilha a live aí com o pessoal da cidade, vendedores, empreendedores. É muito comum hoje nós encontrarmos pessoas amedrontadas. Eu até estava conversando com o Jean aí, que é o nosso convidado de hoje à tarde, falando com ele justamente sobre esse tipo de situação. Os vendedores hoje, não é só em vendas, não é verdade? Eu acredito que em todas as profissões, em todos os setores, em todos os ramos, a concorrência ela é muito grande. Ela realmente está aí, não é? E a cada ano que passa, e a cada dia que passa, nós vemos pessoas mais capazes de fazer aquilo que nós também fazemos. Então, hoje em dia, nós precisamos realmente ser bons naquilo que nós fazemos. Hoje em dia é essencial, é primordial que a excelência esteja em tudo que nós fazemos. E enquanto vendedores, enquanto empreendedores, não é diferente. Nós precisamos realmente, e agora em tempos de pandemia, em tempos de crise, e as coisas estão acontecendo muito rápido nos nossos dias e nós realmente precisamos nos reinventar todos os dias, não é verdade? Então é justamente por isso que nós vamos iniciar mais uma bateria de lives, aí serão 2 semanas com lives todos os dias e o direcionamento é justamente esse, ajudar você, vendedor, e ajudar você, empreendedor, na prática. Por quê? Nós vemos muita teoria mesmo, mas teoria não traz resultados. Nós precisamos, é claro, sair do patamar, sair da posição de aprender, de informação, de estar. Muitas pessoas, muitos profissionais estão naquela situação. Aprendendo, engordando em conhecimento e daqui a pouco explode e não executa nada. Então, nós precisamos sair dessa situação, daquele que só fica buscando conhecimento, mas não aplica. Nós precisamos começar a executar, certo? Então, esse é o objetivo realmente dessas 2 semanas de live, justamente para que nós possamos, com os nossos convidados aí, com essas pessoas aí com know-how, né, na área, no setor de vendas, e empreendedorismo, para que nós possamos ajudar você, vendedor, você empreendedor, a alavancar as suas vendas aí e a fazer cada dia melhor, tá bom? Eu vou aguardar aqui o Jean. Jean, quando você quiser me chamar aí, eu já te aceito aqui, tá? E assim, o tema de hoje, galera, o tema de hoje é espetacular. É como conquistar a confiança do meu cliente. Como conquistar a confiança do meu prospecto.
como nós vamos atingir esse nível de confiança, né, com a pessoa que nós queremos que compre. O que é vender, gente? Vender nada mais é do que você fazer com que a pessoa faça uma escolha, que é a escolha que você quer que ela faça, não é? Mas para que essa escolha aconteça, precisa ter um conjunto de situações aí a serem supridas durante todo um processo de vendas, tá? Vou aceitar aqui o Jean. Oi, vamos passar só aqui no Instagram, tá, Nona? Vamos lá então, vamos aguardar ele aqui, ele já tá entrando. Não, é só aqui no Facebook, desculpa, é só aqui no Instagram mesmo. Deixa eu ver, ele não veio, não apareceu. Tô aguardando aqui. E aí, gente, que eu tava perguntando para vocês, como é que estão as vendas de vocês, né? Hoje eu aceitei você aqui, mas não entrou. Chama de novo lá, por favor. Aí, vamos ver. Agora deu. Não deu. Deixa eu ver. Chama de novo lá, Jean. Gente, enquanto a gente está tentando chamar o Jean, por favor, é claro que todos nós conhecemos algum vendedor, algum profissional aí que empreende, não é? Que é nosso vizinho, que é nosso conhecido, compadre, nossa comadre, enfim. E se essas pessoas precisam aí de uma ajuda, como eu sei que todos nós vendedores precisamos, né? É muito interessante nós avaliarmos as coisas pelos olhos de outras pessoas, porque a gente sempre aprende com isso, não é? Então, compartilha aí enquanto a gente está tentando aqui conectar o Jean à nossa live, porque eu não sei porque Cargas d'Água não está entrando ele aqui. Isso, vamos de novo. Vamos lá. Ó, Senhor Jesus, vamos lá. Tá? Então, enquanto a gente está tentando colocar o Jean aqui na live, compartilha, vai no aviãozinho e compartilha. Não esquece também de curtir aí, tá? De ir no coraçãozinho, clicar no coraçãozinho, porque você sabe que quando você faz isso, você nos ajuda e o Instagram ele acaba apresentando a live para outras pessoas, para mais pessoas. Então, por favor, tá? Não deixa de ir no aviãozinho compartilhar com alguém que você conhece, que trabalhe com vendas no seu dia a dia ou que empreenda no seu dia a dia, tá? Tá aguardando aqui, vamos ver se vai dar certo. Para que essas pessoas também possam aí estar com a gente nessa live, aprendendo aí um pouco mais hoje com o Jean, tá? Como conquistar aí a confiança do nosso cliente, como conquistar, chegar nesse nível aí de relacionamento com o nosso cliente. Mas e se nós não temos ainda um relacionamento com esse cliente? Ele é um prospecto, como nós vamos conseguir aí a confiança desse cliente, certo? Deixa eu ver aqui, vou tentar eu adicionar ele aqui. Eu agora te adicionar, Jean, vamos ver se vai dar. Aparece que você sai, para mim aqui ele diz assim, Jean César saiu. Vamos ver. Foi de novo. Agora sim. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu tava aceitando, não tava rolando. Mas internet é isso aí mesmo. O Jean saiu. Agora tá tudo certo, né? Tudo bem, tudo ótimo. Que bom, que bom. Então, Jean, ó, nós já vamos dar início aí à nossa live. Começar a conversar com a galera aí
sobre o nosso tema de hoje, que é espetacular. Mas enquanto isso, pessoal que ainda Verdade. não compartilhou a live, que ainda não foi no coraçãozinho, que ainda não curtiu, vai aí, galera, curte, compartilha a live, porque o tema ele é muito relevante para o nosso mundo de vendas, ele é muito relevante para você que é empreendedor, que é vendedor, que trabalha com qualquer tipo de, vendendo qualquer tipo de produto ou serviço. Se você precisa aí se você precisa de um insight, de uma dica, de alguma coisa com relação ao seu público aí, a conquistar a confiança do seu cliente, nós vamos fazer isso hoje com o Jean, né, Jean? Seja muito bem-vindo, muito obrigada. Eu que agradeço aí o convite, né, de participar da tua live, tá, Dani? De um tema que eu gosto muito de falar e acredito muito, né? Porque ter confiança junto ao cliente é tudo, né? Senão a venda não acontece. Verdade. Hoje, nos dias de hoje, esse negócio de só preencher pedido já era, né? É Vendedor verdade. preenche pedido já era. Isso, quem sabe, dava muito certo nos tempos passados, há algum tempo atrás. Hoje já não é mais assim que funciona, né? Tu imagina, né? A concorrência, ela aumentou muito, né? Desde uma empresa que vai vender algo simples, como uma caneta Bic, que qualquer papelaria tem, até algo específico que eu vou criar para oferecer para o meu cliente, né? Mesmo assim, eu tenho que ter um algo a mais. Por que eu vou comprar contigo e não vou comprar com o outro? Exatamente. Eu costumo dizer para o pessoal com que eu trabalho que hoje em dia as possibilidades que o nosso cliente tem são tantas que para realmente você conquistar o cliente, seja como você disse, para vender uma caneta ou um carro, você realmente precisa ter um diferencial. Né? E quem sabe essa relação, justamente essa conexão com o cliente é o que faz a diferença. Porque eu conheço clientes, Jean, que podem ter um produto, de repente, até melhor ou mais barato em certo lugar. Mas a conexão que ele tem com o vendedor faz com que ele sempre compre com ele. Então, eu acho muito, Certamente. muito importante essa questão da confiança, não é? E eu sou um desses. Eu prefiro ir mais longe e pagar mais caro, mas num lugar onde eu me sinta bem, né? Inclusive, alguns anos atrás, uma história rapidinha, né? Eu tinha um posto de gasolina que eu abastecia só nesse posto. Só nesse posto. Fazia tudo lá. Um cafezinho, marcava uma reunião, tudo aquele posto de gasolina, né? Até o dia que eu fui bem maltratado, na realidade, nesse local. E nunca mais voltei. Nunca mais. Porque o cliente, ele quer isso, ele quer conveniência, né? Vê que em alguns países a pessoa vai abastecer e ela mesma faz tudo, né? E por que no Brasil isso não funciona? Porque o brasileiro, em especial, ele adora ser bem tratado. Ele quer o contato com o ser humano, né? E com o advento agora da internet, então, nós precisamos ser muito melhores do que nós éramos no passado. Muito melhores. Isso porque, tu vê assim, ó, as pessoas, ao mesmo tempo que elas querem ser bem tratadas, elas têm pavor de ser maltratadas. E é muito comum o cliente ser maltratado em alguns lugares. E isso simplesmente afugenta ele. Como eu vou conquistar um público se eu estou muitas vezes maltratando meu cliente, fazendo com que ele... Tu vai me esperar um pouquinho aqui, ó. Eu tenho duas gatas. E essas gatas só que não dá para prender, né? Ó, e tá brotando uma por aqui por trás de mim. A bombom. até os gatos querem ser bem tratados, né? Que dirá nós. Mas então, voltando para aquilo, nós queremos ser bem tratados. Nós queremos... E muitas vezes na internet, eu vou lá, eu compro o que eu quero e acabou, não tem ninguém me tratando mal, fazendo algo de ruim comigo. Então, eu até falo em algumas palestras, né? Com o advento da internet, o vendedor precisa ser melhor ainda do que ele era no passado. Exatamente, bem isso mesmo. A Mini falou assim, a minha gata também invade as minhas lives. Gataiada. Eu tenho duas. Eu tenho um gato de 9 anos que volta e meia, ele brota atrás de mim nas lives aqui.
Mas ele já é um gatinho mais humano. Essa aqui é a segunda live que ela brota aqui atrás. Uma é mais caseira, ela fica por casa. Essa aí dá uma volta, não sei o quê. Se antes da live eu não acho ela, pode ter certeza, ela vai bater aqui, porque ela me escuta, né? Ai, ai, realmente. Mas vamos lá. Ô, Jean, antes da gente dar sequência ao nosso tema aqui, eu vou pedir para que você se apresente. A Mini Fê falou assim, empatia em primeiro lugar, né? Já vamos falar sobre isso. Se apresenta aí para a galera, né? Fala um pouquinho de você, Beleza. para a gente entrar aí fundo nesse assunto aí, confiança do nosso cliente, como Claro. atingir. Tem muita gente aí que precisa desse material, desse conteúdo. Nós vamos dar um jeito nisso hoje. Vamos lá. Perfeito, perfeito. Eu vou ser rápido, porque a história é relativamente longa, né? Mas eu trabalho com vendas há 20 anos, tá? Embora seja relativamente novo, já não sou mais tão novo, não dá mais para dizer isso. Mas no passado eu nunca imaginei que fosse trabalhar com vendas. Na realidade, o meu intuito era trabalhar com informática, eu queria fazer ciência da computação. Até que a vida me jogou nesse universo e eu comecei a perceber que ali era o meu chão. Com o tempo, com o passar do tempo, eu conheci um palestrante, trabalhei com ele e comecei a desenvolver os meus próprios métodos de venda. E hoje, faz uns 5, 6 anos que eu abri a minha empresa de treinamento, embora antes já trabalhasse com treinamento, antes disso, né? Como eu disse, meu nome é Jean César, eu sou palestrante, treinador, desenvolvi um programa de treinamento único, chamado Propano, que atende centenas de pessoas todos os meses, num centro de eventos. Eu faço 3 turmas, porque não cabe todo mundo numa turma só, né? E agora, por causa de toda essa pandemia, estamos na internet, né? Comecei a fazer lives recentemente, as minhas palestras mesmo, eu estou gravando, né, editando elas e postando numa plataforma para que os meus clientes possam continuar tendo os treinamentos que antes eram feitos naquele centro de eventos, né? E o meu foco em termos de treinamento é um pouquinho amplo. Onde eu prefiro dizer onde é que eu não trabalho. Eu não trabalho muito com a parte financeira, é um pouco mais leve. O meu foco maior são pessoas. Então, relacionamentos, comportamento, liderança, organização e efetividade no trabalho, atendimento, vendas. Essas são as áreas que eu atuo com mais facilidade e com mais força, inclusive. É o meu foco, né? Uhum. É o nosso foco, então. Eu também não vou Nossa, muito. verdade. Então, mas olha só. A galera que já está compartilhando, né, com relação à sua opinião ali, o que você falou, que a gente estava conversando sobre o atendimento, né? Sobre ser bem Uhum, atendido. Vendas nada mais é do que um relacionamento, né? Seja o tirador com de pedido ou certeza. não, você precisa ter um nível de relacionamento com alguém para que chegue a executar, tá? Fazer um fechamento de uma venda aí, né, com o seu cliente. Mas hoje em dia a gente sabe que ainda existem muitos vendedores que estão, não sei se deixando a desejar seria o termo, mas seja por falta de conhecimento, seja de repente por falta de um pouquinho mais de empenho, ou seja por falta de achar que precisa, confortável onde está muitas vezes, buscar conhecimento hoje, não é essencial. É essencial para que você e entender que o que você faz, essa relação que tu tens com o cliente, é para que você dê a ele algo. Tanto o vendedor quanto o cliente, eles querem alguma coisa. Você, enquanto vendedor, quer vender, ele quer uma solução para alguma coisa, né? E Claro. como chegar nesse nível de confiança? Você acha que tem um passo a passo? Como que é? Muitos vendedores pensam que não precisa existir isso. A pessoa precisou do seu produto, você vai lá e vende pronto, né? Fala com a gente um pouquinho sobre isso. Então, posso contar uma historinha antes? Pode, fica à vontade. Posso? Então tá. Faz um ano, um pouco mais, entre 1 e 2 anos atrás,
eu fui desenvolver um projeto assim, focado para alunos de segundo grau, tá? Porque eu ficava me colocando no lugar deles. Na época que eu estudava, estava lá no segundo grau e queria me inserir mais no mercado de trabalho, porque ali as pessoas começam a pensar um pouco sobre isso, né? O que eu vou fazer no futuro, qual vai ser a minha profissão. As pessoas têm um pouco de dúvidas e um dos maiores receios das pessoas ao entrar no mercado de trabalho é como eu vou me portar numa entrevista, o que eu vou dizer para a pessoa, como conquistar o meu futuro chefe, o meu futuro patrão, o meu futuro gestor, enfim. Aí eu desenvolvi uma palestra e captei algumas empresas para patrocinar isso e levar isso para as escolas de maneira gratuita. Só que eu ia disponibilizar 200 ingressos. E eu visitei todas as escolas de segundo grau aqui da minha cidade. Eu moro em Santa Cruz do Sul, fica a uns 150 quilômetros de Porto Alegre. Beleza. O que eu fiz? Eu peguei alguns ingressos para as turmas de segundo grau e sorteei entre os mais interessados. Então, primeiro eu peguei lá quem tinha interesse. Aí eles levantaram a mão. E eu sorteei entre eles esses ingressos. Sendo que, se uma pessoa não quisesse, né, poderia dar para alguém que tem interesse, enfim. Ou seja, eu capturei nessas escolas os mais interessados dos mais interessados. 10% das pessoas foram na palestra só. De 200. Por que eu estou contando essa história? Porque enquanto eu estava visitando as escolas, era um pouco apavorante o cenário que eu via. Ninguém dava bola para o que tu estava falando. Eles não estão nem aí para o futuro, o que vai ser, o que não vai ser. E, infelizmente, esse é o cenário do profissional que está aí no mercado. Esse é o cenário. E começa lá, nas escolas. Né? Então, muitas vezes, o povo, de maneira geral, não tem cultura, não tem muita educação. E mesmo quando tem acesso, não está muito aí para isso. Às vezes é de casa, outras vezes eu acredito que isso seja cultural, tem a ver com o nosso país. Aí a conversa é até bem longa, porque até o clima do Brasil, que é um clima tropical, ele influencia o nosso humor, né? Nós somos um povo humorado, para frente, que é muito bom, né? Mas ao mesmo tempo nós usamos essa comédia para não dar bola para as coisas importantes da vida, né? As pessoas, elas querem praia, querem férias, futebol, festa, mas elas não querem pagar o preço do esforço, do estudo, de buscar, de ir atrás, de conhecer, de treinar, de se esforçar para aí conseguir o resultado no futuro, né? Então, quando eu visitei as escolas, a maioria não deu bola. E dessas pessoas que tinham interesse, que eu captei ali, a maioria também não deu bola. E os próprios professores, muitas vezes diretores, conversavam comigo e diziam que ficavam um pouco assustados com a situação, porque era assim. Então, eu acho que esse é o cenário que nós temos hoje dos profissionais, não é só no Brasil, é no mundo. Quantos profissionais de vendas tu conhece de verdade? Profissionais. Porque quantas vezes tu já encontrou pessoas e tu perguntava para ela o que tu faz? Eu sou vendedor. Aí eu vi num programa uma vez que o entrevistador disse assim, tá, mas o que tu quer ser no futuro? Então, quer dizer, vendedor não é profissão, né? Isso não vale nada. É como se eu estivesse fazendo ali, por enquanto, para ganhar um dinheirinho, porque no futuro eu quero algo melhor. Então, vendas, muitas vezes a sujeira embaixo do tapete da sociedade. Tem frases que mostram como as pessoas pensam isso dos vendedores. Por exemplo, quem nunca ouviu a frase, isso é conversa de vendedor? Por que as pessoas dizem isso é conversa de vendedor? Porque vendedor, muitas vezes, é tido como um mentiroso. Né? E aí eu fiz uma listinha de coisas que eu acho que atrapalham o vendedor de buscar confiança com o seu cliente. E o primeiro item da minha lista é mentiras.
Então, o vendedor, muitas vezes, ele se acostumou a criar uma mentira, uma ilusão, ou inventar sobre o produto dele. E por que isso acontece? Então, na minha opinião, às vezes é falta de preparo, tá? E outras vezes é o condicionamento da cultura, como eu já estava falando, né? Até aqui, de como é que o vendedor é tratado, que eu não quero ser vendedor de verdade, eu estou fazendo aqui um bico até achar, até ir para a minha área mesmo, né? Que é mais um erro das pessoas, quando as pessoas vão buscar emprego, o que elas fazem? Atiram currículos a esmo. Ou seja, elas não têm um foco, elas não sabem o que elas querem fazer. Elas querem um local que assine a carteira delas e dê dinheiro para elas. Pelo tempo que elas vão dedicar ali, mas não por ser um profissional de verdade. E aí que falha. Porque o vendedor, por que o vendedor mente de maneira geral? Porque ele não está preparado para que a verdade convença o cliente dele. Eu vou te dar um exemplo clássico disso, tá? Vai numa loja local e olha 2 televisores e pergunta para o vendedor: por que esse aqui custa 2.000 e esse aqui custa 4.000 reais? A maioria do vendedor vai começar a inventar história. Ou vai dizer que é a marca. Beleza. Aí, tu vai numa grande empresa, de uma rede famosa, num grande shopping, numa capital. E pergunta para aquele mesmo vendedor, pro vendedor daquela loja ali, sobre os mesmos televisores. Vai ver a aula que eles vão começar a te dar. É impressionante. Porque eles têm muita diferença de um televisor para o outro. E essa é a diferença do custo. Não é porque a minha loja é pequena e tu é grande. Não é a marca. É o que o televisor tem para te oferecer. Mas muitas vezes o vendedor não sabe disso e não está nem aí em querer saber, se informar sobre o que ele está vendendo. E aí, quando o cliente aperta ele, o que ele faz? Mente. Esse é o que eu acho que atrapalha os vendedores, a mentira. Porque eu acho que mentir na venda é como construir uma casa sob um alicerce falso. Tu vai colocando, cada tijolinho que tu coloca nessa casa é um argumento da venda. Só que se tu está construindo isso em cima de uma mentira, uma hora esses argumentos eles ficam tão pesados, mas o solo é falso, não suporta todos aqueles argumentos. E aí começa tudo a desmoronar, porque a mentira é assim, né? Tu mente numa coisa, tu mente. Aí, para sustentar essa mentira, tu tem que falar outra, né? E outra, e o cliente não é bobo, né? Tem até um doutor hoje que está à disposição de todo mundo, e é de graça, é o doutor Google. Então tu coloca lá no doutor Google, né? E o Google diz para ti o que é e o que não é, né? A gente sabe que a internet é um campo fértil para um monte de besteiras também, né? E para mentiras. Mas se tu souber fazer uma pequena pesquisa ali, tu vai descobrir se aquele vendedor te mentiu ou não. Então o cliente hoje, de maneira geral, ele não é mais bobo. Não tem mais como fazer uma mentira perdurar para o resto da vida e enganar o teu cliente sempre, né? Verdade. E aí entra uma frase que eu uso muito nos meus treinamentos, que acredito que seja eu que criei. Até, de repente, eu descobri que alguém disse lá em 1800 e não sei o que, tá? Pode estar no nosso inconsciente, mas acho que fui eu que criei, que é: faça clientes, não faça vendas. Eu acredito muito nisso. Porque quando o vendedor ele se foca em simplesmente fazer a venda, ele não percebe que a venda não traz cliente, é o cliente que traz venda para ele. Né? Então é extremamente importante o vendedor se aperceber disso. Eu quero construir um cliente é o quê? É um cara que vai comprar de mim a primeira vez? Não. É a segunda vez? Também não. É quando ele é recorrente. E ele volta de novo e de novo. E ele me indica. Ou seja, ele me traz mais vendas, não só a venda dele, a venda de outros. Mas por quê? Porque ele, a palavrinha de hoje é confia em mim. Mas por que ele confia em mim? Porque um dos motivos, porque eu não saboto ele, eu não minto para ele, eu não engano ele. Eu não estou ali para tirar o dinheiro dele e ganhar uma comissão só. Porque vendedor precisa de comissão todo mês, né? Exato. Então ele precisa continuar vendendo. Uhum. Falei bastante, vou dar uma pausa para te falar um pouco, senão, né? Tu vê que a tua história que você trouxe aí à tona me lembrou
da minha primeira, da minha primeira venda, da primeira vez que eu trabalhei com vendas. Mas eu já vou contar isso, deixa eu ver o que as meninas estão falando aqui. A, Legal. a Meire está dizendo aqui, falando, vendedor para quebrar um galho, verdade. É muito importante tocar nesse assunto. É um assunto, é um assunto muito relevante e que a maior parte de treinamentos e os próprios vendedores, eles não tratam disso comumente, né? Passa batido. Acontece todos os dias, é recorrente no nosso dia a dia, mas fica, né? A Jaque colocou, é difícil achar um vendedor que entende o produto, realmente. Realmente é difícil. O Google ajuda a gente a saber se o vendedor mentiu ou falou a verdade sobre o produto. Se ele mentiu, nunca mais volta, nem eu. É isso aí. Isso que você falou para mim é primordial e eu lembro que a minha primeira contratação, primeira empresa que eu trabalhei com vendas, eu fui contratada para dar um jeito no departamento de vendas que estava falido. Resumindo, era isso. O que acontecia lá? Bem isso que você acabou de falar. Mentira. Era uma madeireira, uma empresa que trabalhava com madeira e poliuretano expandido, né? Uhum. Para ônibus, lá onde a cadeira que você senta, a madeirinha, Aham. daí a espuma em cima, materiais escolares, né? Para escolas, cadeiras, mesas escolares, enfim. E o que acontecia? Quando você trabalha numa empresa assim, você lida com o poder público também, porque os nossos clientes, eles trabalhavam com prefeitura, com o Estado, enfim, havia toda uma sistemática, né, para se trabalhar. E o que acontecia? O departamento de vendas dizia para os clientes assim, vai sair tal dia. Só que em contato com as outras empresas, os clientes também tinham uma data pré-determinada. E aí, o nosso os vendedores da empresa, eles mentiam com relação a isso, atrasavam as entregas dos nossos clientes, gerava multa para os nossos clientes. Meu Deus do céu! Pense no tamanho do balaio que dava. E aí, quando eu cheguei na empresa, tinha essa cultura de mentir para o cliente. Mentir data de entrega, mentir quantidade, mentia tudo. Eu vi essa mentira. E a primeira coisa que eu falei, quando eu percebi isso, eu cheguei e sentei pro gerente, eu falei assim, eu vou continuar se você me autorizar a falar a verdade. Porque era uma cultura dentro da empresa, sabe? Eu falei, eu não gosto de mentir já na minha vida, eu já não gosto de mentir. Imagina no meu trabalho, se eu puder falar a verdade, se eu puder reconstruir o departamento de vendas em cima da verdade, vocês podem contar comigo. Se não, aí ele disse, vamos lá, Dani, então a gente vai te dar esse voto de confiança aí. A carteira de clientes dele estava debandando. Eles estavam assim, um atrás do outro. E houve muita coisa, meu Deus, ao entrar em contato com o cliente por conta das mentiras. Mas eu consegui restituir a carteira de clientes deles com base na verdade. Olha como É é isso aí importante. mesmo. Eles estavam com mais de 40% dos clientes atuais deles indo embora, indo para o concorrente, por conta da mentira. E eu cheguei, resgatei aqueles clientes e ainda trouxe outros novos clientes por conta da verdade. Então, é importante. O cliente hoje não é mais bobo, né? Enquanto empreendedor, enquanto vendedor, a gente precisa ter essa consciência. Informação, disponibilidade está aí para o nosso cliente a todo momento, na internet, na rua, na esquina, em cada esquina. Né? E o cliente percebe. Exatamente. Ele sente quando tu está enganando ele. Às vezes, ele pode até não saber que aquela informação é falsa. Mas sabe quando tu sente assim que tem alguma coisa errada aqui? Não está cheirando bem? Exatamente. É assim. O cliente ele começa a falar, tu começa a te... Às vezes o que acontece com o vendedor, como não é verdade, não tem uma linha lógica em cima do que ele está vendendo, né? Então ele fala uma coisa, de repente ele fala outra que contradiz aquela que ele disse. E aí já começou a ficar esquisito, né? E aí, daqui a pouco a pessoa sai de lá, às vezes o casal, inclusive, né? Ou mais que uma pessoa, enfim, e diz assim, tu viu que ele falou isso? Mas ele falou que, pois é, mas e agora? Já deixou com a pulga atrás da orelha.
é muito comum. Então, isso é uma das coisas que eu acho que atrapalha muito o cliente ter confiança realmente no vendedor, né? A mentira. E aí, o vendedor ficou com fama disso. Ficou com fama de mentiroso. Exatamente. E esse negócio é uma coisa cultural, né? Porque você fala de vendedor, já existe uma crença tanto na cabeça de vendedores quanto na cabeça do cliente com relação ao vendedor. Isso uma crença fortíssima, muito forte. Sim. Né? Muito forte. Agora, o que o vendedor, de maneira geral, por que ele mente, aliás? Falta de treinamento. Falta de treinamento. E é engraçado que dentro da empresa, muitas vezes, há um jogo de empurra, né? Porque o vendedor, muitas vezes, fala assim, a empresa não me dá nenhum curso. E a empresa diz assim, mas o cara também não vai atrás. E quem está certo, quem está errado? Na verdade, os dois têm parcela disso, né? Eu sempre digo, a empresa, ela é responsável pelo profissional que está ali com ela. Então, ela precisa realmente cuidar disso. Inclusive, amanhã eu vou ter uma live falando sobre isso, sobre a importância de treinamento. Né? Não é o que a gente está falando hoje aqui, mas vou ter uma live sobre isso. Mas o funcionário, o profissional, ele tem que ter responsabilidade sobre a carreira dele, né? Porque é o futuro dele. Quanto tempo tu fica numa empresa? Tem pessoas que ficam um ano, tem pessoas que ficam a vida inteira. Agora, a questão é a seguinte, se eu saio dessa empresa ou fico ali, os meus ganhos, o meu sustento vai vir dessa minha carreira. Mas quanto eu invisto nessa carreira? Se a gente for parar para pensar, por exemplo, uma analogia sobre isso, por que as pessoas gostam disso? Futebol, né? Jogador de futebol adora ir para o jogo, né? Adora ir para o jogo, mas treinar, fazer pré-temporada, ter pavor, né? Todo jogador de futebol fala isso, ou pelo menos a grande maioria, né? E o vendedor também muitas vezes é assim. Ele quer estar lá, ele quer vender e tudo mais, mas ele não quer treinar, ele não quer tirar tempo para se desenvolver profissionalmente, né? Para assistir uma live como essa, parar para pensar um pouquinho na vida, arrazoar como é que ele está fazendo, o que ele está falando para os clientes dele, né? Mas por que eu estou mentindo? Eu estou mentindo porque eu não tenho argumento. Mas por que eu não tenho argumento? Então tem que tirar tempo para descobrir sobre isso, né? E essa que é a questão, tem que tirar tempo, tem que se esforçar, tem que ler, tem que correr atrás, tem fornecedor que tu pode conversar com eles, vão aqui dentro da minha empresa, vão dar um treinamento para nós, tu pode contratar uma pessoa como eu, como tu, por exemplo, né, para dar um treinamento para essa empresa, tu pode assistir uma live que é de graça, tu pode pagar um curso, tu pode ler até um manual daquilo que tu está vendendo, né, se for um produto, por exemplo. Então, existem meios, existe informação, existe conhecimento, mas existe a vontade do profissional de ir atrás disso aí também. Porque senão não adianta. Exatamente. E aquilo que você falou no início, né? O Dr. Google tá aí. Tem muita gente que dá a desculpa seguinte: eu não tenho dinheiro para fazer um curso. Eu não tenho dinheiro para fazer um treinamento. A minha empresa, ela não dá o treinamento. Mas eu vendo porta a porta. Aonde que eu vou arrumar um curso que vai me ensinar a vender, a bater na porta da pessoa e vender para ela? Cara, você não tem condições, mas olha, é 99,99999% de certeza que todo mundo tem internet no seu celular. É ou não é? É isso aí mesmo. E aí, ó, ao alcance dos seus dedos, não é? É só ir ali no Google e digitar. Mas aí tem conteúdo, tem muito conteúdo. Quem sabe vai ter coisa que você vai ver que você não vai aproveitar, que você vai descartar. E acontece, a internet está aí, é muita informação. Mas quem quer vai atrás. Isso é fato. Né? Quem quer vai atrás, vai ler um livro, vai falar com o chefe, vai falar com o cara que vende bem lá vai atrás. Não é verdade? Sabe, Dani, que uma outra coisa que é vinculada a tudo isso que a gente está falando, né? É muitas vezes a falta de crença no seu próprio potencial, né? E essa falta de crença no próprio potencial
às vezes é cultural, né? Muitas vezes a família acabou dizendo isso para a pessoa, olha, ó, tu acho que tu não vai conseguir isso aqui é ruim. Eu até citei outro dia numa outra live o filho aquele, o filme aquele A Procura da Felicidade, que o Will Smith tá lá decepcionado com a vida, com o filho dele jogando basquete, o filho dele, pai, eu vou jogar basquete. Aí o pai dele diz assim, não, tu pode ser muitas coisas na tua vida, mas jogar basquete tu não vai jogar, porque eu não era bom, então tu não vai ser também. Aí o filho dele, assim, cai numa depressão, guarda a bolinha, e aí o pai dele olha para ele e pensa assim, né? Dá pra ver na cara do Will Smith, poxa, eu tô fazendo com ele aquilo que eles estão fazendo comigo. E aí ele diz pro filho dele, filho, nunca deixa ninguém dizer para ti que tu não consegue. Nem eu. E é assim, às vezes, não é por mal, mas às vezes a própria família pode dizer para a pessoa, né? Não, tu não faz isso, porque não vai dar certo, porque isso, porque aquilo. Às vezes até pensando no bem da pessoa, né? Mas são coisas que travam o progresso das pessoas. Né? Dizer que tu não pode, que tu não consegue, tu não tem capacidade, ou não tem dinheiro, ou não tem. Na verdade, o que a gente tem de sobra é desculpa, né? É impressionante o quanto as pessoas gastam tempo e energia dando desculpa. Se elas gastassem esse tempo e energia estudando ou aprimorando o próprio profissional que elas deveriam ser, iam até a lua. Nossa. Na verdade, uma coisa que eu costumo dizer sempre, todos nós, eu, você, quem está assistindo aqui, quem vai assistir depois, o meu vizinho, todos somos minas de capacidade, né? Nós somos minas de capacidade que se olharmos para dentro, começarmos a garimpar aquilo que nós temos dentro de nós de potencial, cara, você não tem noção do que você pode fazer, né? De onde você pode chegar, né? Dá para ir muito longe. Porque muitas pessoas acreditam que para vender não precisa estudar. Tudo hoje em dia, né? É necessário você estudar. Né? Não desmerecendo em momento nenhum a profissão do gari, por exemplo. Mas hoje, para você fazer um concurso numa prefeitura, para trabalhar, para ter um trabalho no poder público, você precisa fazer. Seja para gari, seja para promotor, você precisa fazer um concurso. Você precisa estudar. Né? Então, todo mundo precisa. E mais uma coisa. A informação é importante. Com certeza, né? Mas a maneira com que tu usa essa informação tem tudo a ver também. Um martelo. Eu posso usar para bater no prego ou no dedo. Depende de mim. Muitas vezes da minha habilidade também, né? Então, por exemplo, por que um vendedor dentro de uma empresa com as mesmas oportunidades, com o mesmo conhecimento, vende mais do que outros? Ele é mais bonito? Ele é mais rico? Às vezes não é, né? Mas a maneira com que ele utiliza isso, o esforço que ele traz, porque confiança junto com o cliente vem com o tempo, né? Nós podemos até conquistar a confiança momentânea dele de primeira, sim, mas aquela confiança real dele te indicar, dele ir atrás de ti, continuar comprando, vem com o tempo. Mas é uma coisa que tu vai construindo ao longo do tempo. Né? Tu vai construindo essa relação com o cliente. Então, começa por não mentir. Beleza, aí tu tem que acreditar no teu próprio potencial. Mas como tu fala isso pro teu cliente? Quer dizer, uma coisa eu dizer assim para ti, olha, essa água é muito boa, viu? E vai matar a tua sede. Outra coisa é tu dizer assim, cara, pensa num deserto de calor que tá agora e tomar essa água refrescante, vinda lá das entranhas da terra. Porque isso aqui não é aquela aguinha comum que tu toma na tua torneira, entendeu? É uma água mineral, com tais sais minerais, aí tu começa, né? Quer dizer, é como um quadro muito bonito, mas de repente tu coloca uma moldura, coloca uma iluminação, e tu vai deixando ele mais bonito, né? Então, às vezes, na venda, o vendedor tem muito disso também. Ele tem a mesma informação, só que como ele passa essa informação para o cliente? Passa confiança? Às vezes ele fica olhando para baixo. Muito bom, olha. A voz, assim, fraca, não olha no olho do cliente.
como se o cliente fosse devorar ele, né? Então, eu acho que muito vem disso também. Por causa da falta de confiança no próprio potencial, sim, mas de libertar isso também e acreditar naquilo que vende. Esse é um grande problema. Muitos vendedores trabalham em empresas com produtos, com serviços, com ideias das quais eles mesmos não acreditam. Agora, como é que eu vou fazer o meu cliente tirar dinheiro do bolso dele se eu não acredito naquilo? E às vezes, por que eu não acredito? Porque nem eu mesmo me interessei em buscar informação sobre aquele produto. Ou às vezes eu não acredito na empresa que eu trabalho. Mas eu sempre digo o seguinte, se tu não acredita, tu está colocando o teu tempo fora e o tempo do empresário também. Vai trabalhar em algo que tu realmente acredite, que tu coloque todo o teu potencial à disposição daquele trabalho. Aí sim, eu acho que a gente pode fazer realmente a diferença na hora de nos relacionar com os nossos clientes. Realmente. E olha, isso é uma coisa muito comum hoje em dia, esse negócio do vendedor não acreditar naquilo que ele mesmo oferece. Eu costumo falar com o pessoal que eu treino assim: você usaria o seu produto? Você usaria o produto que você vende? Você precisa deixar claro para o seu cliente que ou você é um usuário que você também usaria, que é uma solução eficaz. Mas o que acontece? A gente sabe, o dia a dia de todo mundo é complicado, cada um tem seus problemas, não é? Nós, enquanto trabalhadores, enquanto profissionais, tem seus problemas em família, tem seus problemas no trabalho. E acaba que às vezes, mas eu não ganho o que eu queria ganhar, eu não ganho, eu não tenho comissão. Esses dias eu ouvi de uma moça, ela falou, mas eu não tenho comissão, por que eu vou fazer treinamento? Por que eu vou aprender? Né? Eu coloquei as duas mãos na cabeça assim, eu falei, menina, e você não tem vontade de crescer? De repente, se você não tem comissão onde você está, mas você tem potencial, você tem conhecimento, você sabe o que faz, você vai sim ter oportunidades, as oportunidades virão, e aí como que você vai aproveitar as oportunidades se você simplesmente achou que não precisava porque eu não tenho comissão, né? E então, às vezes não é dentro da empresa dela, é outra pessoa que está chegando ali e vai ver o potencial dela e explorar isso. Exatamente, exatamente. E aí eu fico pensando assim, todo mundo tem os seus problemas, as suas adversidades. É a empresa que de repente não paga o que você espera, ou de repente você não tem uma formação. Tudo bem, mas nada disso pode interferir na confiança que você coloca no teu produto e na solução que ele tem para oferecer para outra pessoa. E aí o que o vendedor faz? E olha que interessante. Sim, e olha que interessante isso que tu estava falando, né? Quando o profissional foi até a empresa, estudou a proposta, ele não sabia que era desse jeito? Quando ele foi contratado? Sabia, né? Então, eu era gerente comercial, a primeira empresa que eu fui gerente daquela empresa. Foi muito interessante. Eu fui contratado, vendedor, supervisor, líder de equipe, depois gerente comercial. Como gerente, o pessoal vinha reclamar sobre isso comigo, né? E eu era taxado às vezes de puxa-saco, porque eu dizia pro cara assim, tá, mas quando a gente te contratou, não sabia qual era o salário fixo? E a comissão, tu não sabia que era assim? Sabia. Então tu tá reclamando de quê? Tá reclamando do quê? Quer dizer, antes servia. Então assim, se agora não serve, tu tem duas saídas. Primeiro, sai da empresa, vai procurar outra coisa. Segundo, conversa com a pessoa e diz, olha, eu acho que eu mereço um aumento, mas aí tu tem que também, né, tem que merecer, né, não adianta, por que tu merece um aumento? Falar pro chefe. Tu já ouviu aquela história do funcionário que queria um aumento e das laranjas? Conhece a historinha? Não? Posso contar rapidinho? Vocês... Não vou detonar a tua live, né? Mas... vontade. Mas aí o Zé chegou lá pro dono da empresa e disse pro seu João, eu quero um aumento, porque o Paulo lá chegou há um mês e ele já está ganhando o mesmo que eu.
Isso não é justo. Eu tenho 10 anos de casa. Eu mereço um aumento. Merece? Mereço. Tá, legal. Então, antes da gente falar desse teu aumento, hoje no almoço eu quero dar de sobremesa para os nossos funcionários laranjas. E eu quero que tu vá ali na banquinha que tem ali na esquina e dê uma olhadinha. Ele foi correndo, né? Porque ele pensou assim, quanto mais eficiente eu for, mais chance eu vou ter de ganhar meu aumento. Daí voltou ligeirinho e disse, nossa, laranja assim, assado, esse é o preço e tal. Beleza. Agora tu senta aqui um pouquinho. E chamou o outro funcionário dele, né? Disse, fulano, vai lá e dá uma olhadinha nas laranjas. E o funcionário demorou. E o Zé lá no banquinho, né? Peitinho estufado, assim, tá vendo? Pago pra isso aí pra esse cara, eu que tô aqui há 10 anos, tá vendo? Eu fui rápido. Daqui a pouco voltou o outro lá, olha, doutor, eu fui lá na banca que o senhor falou, mas eu achei que as laranjas lá estavam meio murchas, viu? E caras. Aí eu fui na outra banca e eu tava com preço melhor e tinha chegado recém as laranjas. E tem mais. Eu disse que era para nossa empresa e que a gente ia comprar em quantidade. Ele fez um desconto para a gente. Aí ele disse, tá bom, vai lá comprar as laranjas e pode ir embora. Aí, quando ele saiu da sala, o outro... E aí, o que tu me disse? Nada, eu vou voltar pro meu serviço. Então é assim, né? As pessoas querem aumento, elas querem ganhar mais dinheiro, elas querem oportunidades, mas não fazem nada por isso. O que adianta? Exatamente. Muito legal essa história, eu não conhecia, mas é isso mesmo, cara. É isso mesmo. As pessoas, elas estão acostumadas a fazer aquilo que elas sabem fazer. Aquilo que está ao seu alcance, né? E isso é em tudo na vida. Não é só vendas, né? Não. Se eu penso assim, é muito comum a gente encontrar pessoas que dizem assim, eu tô assim, eu vou morrer assim, né? Eu nasci assim, como é Gabriela, né? A música. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não abre a mente. Hoje você precisa, como eu disse, se reinventar todos os dias, seja pessoal, profissionalmente, para conseguir viver nesse mundo e não enlouquecer, né? Para conseguir Que besteira isso, né? tudo. É muita besteira achar que eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu não vou mudar nunca, né? Falando de um ser humano que, se não me engano, 7 em 7 anos transforma todo o corpo, né? Porque a gente troca todas as células, né? Nós não somos o mesmo. A verdade é essa, né? Então, querendo ou não, a gente está se transformando, inclusive está ficando mais velho, tá isso e aquilo, mas a transformação intelectual muitas vezes não acontece. E aí não adianta nada, né? E olha só, que se você for analisar, cara, é tão fácil você se transformar todos os dias em qualquer situação. Se você olhar para o lado, você vai ver pessoas querendo ser o que elas não são, mas para o mal. Tô falando que é tão fácil para qualquer coisa, para qualquer banalidade, para qualquer porcaria, né? Você vê as pessoas usando máscara todos os dias, elas têm coleções de máscaras que usam diariamente, em casa, no trabalho, na família, na rua, no mercado, e todo, para cada lugar, para cada situação, tem uma máscara. E por que moda, isso né? é feito? Para seu crescimento pessoal, para a realização dos seus sonhos, para atingir os seus objetivos, não é? Poxa, olha para o lado, né? E ver que as coisas podem realmente ser diferentes. Eu acredito que o ser humano, ele tá, sei lá, tão cansado, tão afadigado, que ele não vê mais as coisas com potencial de alegrar e de fazer feliz e de te dar conquistas e realizações. Parece que é tão difícil, tão complicado, né? É verdade. Tu sabe que às vezes, aquilo que tu falou, né? A gente muda em algumas coisas e outras não. Mas precisa vir uma doença deste tamanho, fazer tudo que ela está fazendo no mundo inteiro, para a gente tomar consciência de algumas coisas simples e básicas, como lavar as mãos. É simples. Assim, não tem. Mas a Organização Mundial da Saúde diz que é uma das coisas que mais contribui para não disseminar as doenças, né? Mas o ser humano, ele precisa disso. Se tu tá com uma dorzinha na tua perna, tu toma um remedinho,
tu faz uma massagem, tu faz não sei o quê, e essa dor é persistente, e tu vai levando. Se a perna não cair, tu não vai no médico. Assim. Não vai. E eu falo muito por mim, pela minha classe, né, que são os homens, que o homem é pior nesse aspecto, né, do médico, né? Tem que estar caindo, senão não vai. Então, a questão é prioridade. O que é prioridade na minha vida? Agora, por exemplo, nós vamos dizer, então, que trabalho tem que ser prioridade. Olha, eu não vou dizer que é uma prioridade na vida, porque a vida é maior do que isso, na minha opinião, né? Mas com certeza é uma das, né? Porque é quem nós somos, é a nossa atividade, é como nós vamos nos sustentar. Não adianta reclamar se eu não faço nada por mim. E eu sempre digo o seguinte, não é a quantidade de tempo que tu trabalha, mas como tu aproveita esse tempo no dia a dia. É impressionante, mas tem pessoas que fazem muito mais em meio período do que pessoas com período inteiro, né? E com muito mais experiência, muitas vezes. Mas é o aproveitamento do tempo. Essa é uma questão fundamental. Eu posso citar uma outra coisa que eu acho que é super, super importante para o vendedor ganhar confiança. Cumprir horários, tá? Cumprir aquilo que promete e entregar aquilo que promete. A médio e longo prazo, isso vai ser fundamental para uma pessoa se tornar um profissional reconhecido no mercado ou uma empresa reconhecida ou não. Agora, durante a pandemia, aqui em casa eu fiz algumas reformas e tal, e eu vou citar uma coisa só. Box e espelho. Jaque, há quanto tempo eles estão instalando box e espelho aqui em casa? Não pode. Maio? Abril ou maio. E não terminaram ainda. Já vieram 4 vezes aqui em casa. E agora eu não entro em contato com eles há quase um mês para finalizar o trabalho. E eles não fizeram mais contato. É impressionante. Porque num mercado em que está todo mundo dizendo que quer vender, que precisa vender, um cliente que quer comprar não entrega o produto. Marca o horário e não aparece, ou não marca o horário e aparece, como se eu tivesse todo o tempo do mundo para esperar eles, né? Nos fundos lá de casa, tem um pergolado, que eu fiz uma área de churrasqueira e tudo mais, e a parte de cima da churrasqueira é como se fosse uma coifa, sabe? Não terminei ela toda de material, ficou bem legal. É uma ideia minha, eu trabalhava com móveis planejados há um tempo atrás, então gosto bastante disso. E esse trabalho também não está terminado e não foi pago. Parece que as pessoas olham para mim e veem um idiota, eu acho, não pode ser, porque o gesso daqui de casa, sério, eu paguei 2 empresas, uma empresa eu paguei tudo e ela sumiu. E eu tive que pagar a outra de novo. E aí as pessoas se perguntam, por que eu não vendo de novo? Por que ninguém me indica? É tão difícil vender. Não é difícil vender, é difícil entregar. E entregar aquilo que eu pedi. A questão do espelho, eles vieram tantas vezes aqui em casa, porque eles tiraram a medida e trouxeram uma medida diferente. Quer dizer, pelo amor de Deus, gente, eu não estou te pedindo, eu estou pagando para isso. Depois da pandemia, eu fui num empresário que me disse o seguinte: Jean, tu não acredita, eu fui na loja, logo que abriu o comércio aqui na minha cidade, sabe? Então, quando abriu o comércio, era de se esperar que as pessoas estivessem em polvorosa para vender, né? Não. O que aconteceu de verdade é que esse cliente estava lá, os vendedores olhando para ele e ninguém foi atender ele. E ele disse assim para mim: Jean, eu não preciso disso. Saiu da loja e foi embora. Então, comprometa-se com o seu cliente, você vendedor. Comprometa-se com o horário que você marcou, comprometa-se em entregar aquilo que foi combinado, comprometa-se com o seu trabalho, com a sua profissão. A confiança vai vir. Nossa, 30 segundos! Como passou rápido! Também não cala a boca, né? Desculpa.
Eu ia te perguntar agora aqui a pergunta que a Meire fez aqui, mas Meire, a gente te manda essa pergunta num videozinho, alguma coisa assim, tá? Galera que participou da live, obrigada, Jean, obrigada mesmo por ter participado Eu que dessa live. agradeço, viu?